Tem que colocar mais um. Agora eu sei se tá por cima. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje, um vídeo bem mais simples assim, acredito que bem menos editado. Muita gente sempre comenta alguma coisa nos vídeos sobre como é a minha rotina, ou que horas que eu acordo, ou como que eu dou conta e coisas do tipo. Eu já fiz um vídeo falando que se por acaso em algum vídeo faz parecer que é tudo perfeito, que eu dou conta de tudo, que eu faço de tudo o tempo todo, essa não é a realidade. E eu já falei sobre isso aqui no canal. Mas eu não posso negar e nem mentir que eu não tenho ficado sobrecarregada com coisas de casa. E com tarefas, limpeza, organização, esse tipo de coisa, porque tenho tentado cada vez mais aprender e aplicar na minha vida. Deixar esse lado de dona de casa muito mais simples e muito mais prático, porque o resultado é bom, né? E beneficia todo mundo dentro da casa, não só a mim como dona de casa, mas todo mundo que morar aqui vai ter bons resultados, né? Se a gente conseguir simplificar o máximo possível a rotina e as tarefas para ter tempo para o que é mais importante. Porque não é que não seja importante cuidar da nossa casa, limpar a nossa casa, fazer a nossa comida. Mas, além disso, a gente tem gente pra cuidar, né? Pessoas pra cuidar, principalmente quando a gente tem filho e tá carregando outro filho na barriga. Então, é muita gente precisando da gente. E vai ter receita, claro, né? Vai ter cozinha, porque cozinha faz parte da vida. E aqui em casa eu acredito que faz parte ainda mais, porque a gente cozinha quase tudo do zero. Tento fazer o máximo possível das nossas refeições em casa, então vai ter um pouquinho disso aqui no vídeo também. E eu sinto que já faz tempo que a gente não tem um vídeo falando um pouco mais da Bíblia ou trazendo mais versículos, alguma coisa do tipo. Vou tentar trazer isso pro vídeo de hoje, porque é algo que eu tenho precisado muito e tem me ajudado muito a me manter assim de pé mesmo no geral na vida. Então vamos ter isso no vídeo de hoje também. E o que estava acontecendo ali era um exemplo básico assim de simplificar e facilitar a minha vida de dona de casa. Não sei se era um sábado ou era um domingo, provavelmente um sábado. Meu marido tava dormindo. Quando ele finalmente consegue dormir é um milagre, assim, porque ele trabalha demais. Minha filha também tava na soneca dela. E a nossa sala tava bem bagunçada e a cozinha também. E eu só fui organizar ali, tirar a bagunça mesmo que tava por cima, bem rapidinho, e dar um jeito na minha cozinha. E alimentar meu fermento, né? Coisas básicas da minha rotina, coisa que eu sempre tô fazendo. E quando eu saio do quartinho da minha filha, depois de botar ela pra dormir, ou em algum momento do dia, assim, principalmente na parte da tarde, que muita coisa já aconteceu desde que a gente acordou, é muito fácil que eu olhe pra bagunça, assim, e tente me desesperar, ou acabe me desesperando, ou estressando, alguma coisa do tipo. Mas eu lembro que em poucos minutos eu vou dar conta de tirar aquilo e que não vai ser algo que vai me levar horas pra fazer, porque a gente tem pouca coisa. E, como eu disse, eu tenho tentado deixar a minha rotina mais prática possível. Então não me custa muito ir lá e tirar rapidinho, arrumar rapidinho, por mais que sim, vai ficar bagunçado de novo. Mas é bom dar uma aliviada assim durante o dia, né? Uma coisa bem legal que eu tenho tentado fazer é saber aproveitar os momentos que aparecem no meio do dia pra gente fazer alguma coisa. Talvez não é possível que a gente dê conta de tudo, todos os dias, o tempo todo. Mas, nossa, tenho ali 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. É suficiente pra gente conseguir fazer bastante coisa. Se a gente pra marcar no relógio quanto tempo leva pra fazer certas tarefas de casa, a gente se surpreende com quão pouco tempo precisa, né? Às vezes a gente fica adiando ou deixando acumular, achando que vai levar muito tempo, quando na verdade vai levar mais tempo se a gente ficar postergando, né? Então, fazer na hora que vê
é algo que ajuda muito. E por mais que pra mim tava muito bagunçado e cheio de coisas no chão e na mesa e na cozinha, eu acho que me levou o quê? 15 minutos pra fazer tudo isso. E eu consegui ainda usar o restante da soneca da minha filha pra descansar um pouco, pra fazer alguma coisa que eu quisesse fazer. Então não foi como se eu tivesse usado todo o tempo livre, assim, né? Só cuidando da casa, só limpando a casa. Uma coisa bem importante é a gente entender e aceitar a fase da vida que a gente está vivendo, né? A estação da vida que a gente está vivendo. Porque não adianta a gente tentar lutar contra a natureza e a realidade, porque isso vai fazer com que a gente sofra e se esgote, né? A gente tem que aceitar as coisas do jeito que são, do jeito que estão. É melhor para todo mundo. Assim como o fato de ter uma melhor organização nas tarefas e na rotina de casa. E daí vem a importância da gente ter uma rotina. Eu saber o que eu tenho para fazer, né? Por mais que eu não vou lá escrever num papelzinho e seguir a risca, porque o dia pode ter vários imprevistos e eu não conseguir cumprir aquilo, mas é importante que eu tenha um norte, que eu saiba qual é o meu propósito aqui dentro dessa casa, o que eu tenho para fazer, né? As tarefas que precisam ser feitas e principalmente o que tá acontecendo em volta na vida, para eu saber o que eu dou conta e o que eu não dou conta. Então, ser honesta comigo mesmo é algo que ajuda muito a entender os meus limites, né? E simplesmente aproveite e viva a estação da vida que você está. Se você tem um recém-nascido, manter uma casa perfeitamente limpa não vai ser sua realidade, a menos que você tenha empregada doméstica e uma rede de apoio gigantesca que vai todos os dias limpar sua casa. Mas caso contrário, uma casa perfeitamente limpa não é a sua realidade. E tá tudo bem, tá tudo ok. A prioridade nesse momento é manter um ser humano vivo que depende de você para tudo, para comer, para se limpar, para dormir, precisa de você o tempo todo. Então essa é a realidade, entenda isso e pronto. É uma fase que vai passar e que vai passar rápido, muito mais rápido do que a gente imagina. Então simplesmente faça o que é preciso ser feito naquele momento. Se sobrou algum tempo, se encontrou algum tempo ou surgiu oportunidade, faz o resto. Quando dá e quando puder. Se a gente tem crianças pequenas em casa, a nossa casa vai parecer que tem crianças pequenas morando ali, né? Vai ter brinquedo no chão, vai ter roupa para lavar todo dia, vai ter parede suja ou de mãozinhas sujas ou de canetinha, alguma coisa assim. Isso é normal numa casa com crianças. E se a gente ficar lutando contra isso, duas coisas vão acontecer. A gente vai encher nossos filhos de trauma. A gente vai mostrar para eles uma mãe que grita muito, que briga muito, né, que faz a criança chorar muito por coisas que ela não é madura o suficiente para entender. E a gente vai se desgastar muito também, né, emocionalmente e fisicamente, tentando manter tudo perfeito o tempo inteiro, sendo que vai voltar a ficar bagunçado, vai voltar a ter brinquedo no chão. Isso é perfeitamente normal para quem tem crianças pequenas em casa. Mas se eu tô na fase da vida que eu não tenho mais bebês, eu não tô mais amamentando, né? Não tô mais vivendo um pós-parto, tudo vai ter não uma aparência, né? Mas vai funcionar de um jeito muito diferente. Os horários vão ser diferentes. As tarefas que eu priorizo vão ser tarefas diferentes, porque eu tô vivendo uma fase da vida muito mais leve, muito mais flexível em termos de ter que cuidar o tempo todo de uma criança, né? Então, tem muito mais tempo livre para cuidar da casa e para fazer outras coisas. Outra coisa que influencia muito é se a gente tem um marido que trabalha fora o dia inteiro, sai cedo ou sai de madrugada, só volta à noite, ou se a gente tem um marido que trabalha em casa, isso também interfere muito na nossa rotina e na quantidade de coisas que a gente tem para fazer, como tem para fazer, se tem ajuda ou não durante o dia. E a gente pode ficar aqui o dia inteiro só dando exemplos de rotinas e realidades diferentes, né? Tem as mães que os bebês vão pra creche, tem as mães que os bebês não vão pra creche, tem as mães com crianças que ficam o dia inteiro na escola, e mães que a criança fica só meio período na escola, e mães que as crianças não vão pra escola de jeito nenhum. Então, tudo isso também, né? Diferentes rotinas, diferentes estações, diferentes fases da vida. A gente simplesmente tem que olhar em volta e fazer com que as coisas funcionem de acordo com a vida que a gente tem. Minha rotina já mudou muito ao longo dos meus
anos de casada, dos meus anos de dona de casa. E eu tenho aprendido muito e eu gosto muito de aprender com outras pessoas, né? Quando você olha para a rotina de alguém ou para a vida de alguém que te inspira muito, que você olha e fala, nossa, como que isso funciona? Como que parece tão mais fácil para essa pessoa? Eu quero saber o que ela faz. Então, compartilha com você as dicas, compartilha com você hábitos bons, né? Que enriquecem a gente. Isso faz muita diferença. E uma das coisas que eu tenho tentado fazer aqui em casa, que não é um hábito que eu tenho desde sempre, mas já faz um tempinho que eu tô tentando botar em prática, e meu Deus, como faz diferença, é tentar manter a cozinha sempre em ordem. Não perfeitamente limpa e perfeitamente organizada, mas tentar controlar a louça, porque eu cozinho todos os dias e muitas vezes por semana eu tô fazendo receita, tô fazendo pão, tô fazendo as coisas na cozinha. E isso, obviamente, gera louça. E meu marido, ele sempre lava a louça à noite, mas eu não tava feliz de deixar a louça demais acumulada pra noite, ou louça do dia inteiro acumulada pra noite. Mas é difícil eu conseguir ficar parada na pia lavando louça com a minha filha nas minhas pernas, né? É uma das tarefas que eu não consigo conciliar muito bem quando ela tá acordada. Mas tenho tentado achar oportunidades no dia pra ir lavando aos poucos, né? Lavar a louça do café da manhã, lavar a louça do almoço. Normalmente o que fica pra noite pro marido é a louça da janta, é a louça do fim do dia e não aquela pia lotada, né? Coisa que tem dado certo é eu aproveitar quando minha filha tá tendo um snack. Na hora do lanchinho dela ali, coloco ela na cadeirinha, dou as frutinhas dela, aproveito o momento que eu sei que ela tá com fome, tipo, acordou da soneca, eu sei que ela vai querer comer, então eu já dou ali pra ela comer e consigo lavar um pouco de louça, né? Ou ela tá comendo em algum outro momento do dia, eu aproveito pra lavar um pouco de louça. E acaba facilitando, né? Porque em vez da gente ter que passar um tempão ali limpando um monte de coisa de uma vez só, vai ali alguns minutinhos e lava um pouquinho de louça, tira um pouquinho de migalha, um pouquinho de sujeira, passa a vassoura várias vezes por dia no chão da cozinha, porque sempre fica sujo, né? E outra coisa também é a questão de roupa. Eu não deixo juntar roupa suja, porque se eu esperar uma semana para lavar roupa aqui em casa, a gente não vai ter o que vestir. Então, todos os dias eu tenho alguma coisa lavando. É bem raro não ter nada para lavar. Se eu não tiver, tipo, roupa lavando, tem toalha lavando, tem fralda da minha filha lavando. Sempre vai ter alguma coisa lavando. E eu acho muito melhor, e foi uma dica também aprendida, né? Com pessoas mais experientes do que eu, que facilita muito mais, né? Que a gente não fica com aquela pilha enorme de roupas para dobrar, aquela pilha enorme de roupas para lavar durante um dia inteiro. E em Tito 2:3-5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Se a gente mantém simples, é simples de manter, é simples de cuidar, né? Uma das coisas que mais influencia nisso é a quantidade de coisas que a gente tem, né? Quanta coisa dentro de casa que não é usada, que já tá quebrada, que já precisa jogar fora, que não tem necessidade de ter, que a gente se apega. Se ficar ali parado, sem uso, não vai fazer o nosso dinheiro voltar pro nosso bolso, muito menos pro banco, né? Então vale muito mais a pena deixar aquilo ir, liberar espaço na casa, ir na nossa mente, ir no nosso tempo mesmo de coisas que tem pra fazer. Se eu nem mesmo tenho como bancar aquilo que eu quero comprar, significa que eu não deveria estar comprando aquilo de jeito nenhum, né? Eu tenho muitas coisas que eu quero / preciso comprar, tenho uma listinha da casa que só tá crescendo e crescendo, mas a gente vai mantendo lá para quando tiver o dinheiro suficiente para comprar, a gente comprar, e também para não sair comprando aquilo que não precisa, né? Sendo que já tem ali
as nossas prioridades. Então, ajuda a gente sempre a estar lembrando que realmente precisa comprar. E a questão da paciência, né? Esperando pela hora certa. E, gente, algo que faz muita diferença e ajuda a gente a ter uma rotina muito mais leve e simples é se afastar de distrações. Rede social, ficar rolando a tela do celular, assistindo nada o dia inteiro, ou assistindo vídeo demais durante o dia, ou muita série, muita novela. Sabe aquela novelinha à tarde, ou todo dia, 7, 7h30, sei lá que horas que começa a ficar 1 hora e meia assistindo novela, assistindo televisão. Todas essas horas, todos esses minutos a gente pode estar usando para fazer alguma coisa na nossa casa. Coisas que depois a gente fala que não tem tempo para fazer, porque tá simplesmente jogando fora o nosso tempo com coisas que não vão acrescentar em nada, não vão ajudar em nada, nem como esposa, nem como mãe, nem como dona de casa, nem como serva do Senhor. Simplesmente vai nos distrair daquilo que realmente deveria estar sendo o nosso objetivo, a nossa prioridade. Quando a gente se livra dessas distrações, o tanto de tempo que a gente acha no nosso dia para poder cozinhar melhor, para poder cozinhar mais, talvez começar a fazer refeições mais elaboradas para nossa família, para poder gastar um tempo de qualidade, seja com o marido, seja com os filhos, ter tempo para sentar no chão e brincar com os nossos filhos. E, é claro, também se afastar de exemplos negativos ou de pessoas negativas. Se a pessoa só te faz mal, se a pessoa não combina com a rotina que você tem, viu uma realidade completamente diferente da sua, que toda vez que você conversa, que toda vez que você ouve ou vê alguma coisa, faz você se sentir miserável sobre sua vida, sobre sua realidade, sobre como você vive, a melhor coisa a fazer é se afastar, porque não tá ajudando em nada, né? Só tá fazendo a gente ficar ali o tempo todo se comparando, ou se sentindo inferior, ou se sentindo fora, assim, da curva, seja no bom ou no mau sentido, né? Mas isso também faz muita diferença. Pode ser um pouco solitário, mas a gente colhe frutos. E se você não prestou atenção em nada desse vídeo até o momento, ou se nenhuma das dicas que eu dei, entre aspas, funcionam pra você ou funcionariam pra você, porque a gente tem vidas e rotinas completamente diferentes, se você ouvir essa parte já vai funcionar, tá? E já vai fazer diferença, e seja lá como você esteja se sentindo, porque isso aqui é universal, isso aqui funciona pra todo mundo, que é o seguinte: palavra, Bíblia, todos os dias, e ponto final. Não tem como, graças a Deus, Deus colocou na minha vida pessoas, né, mães, esposas, donas de casa, que me mostraram isso. Simplesmente não funciona se você não se alimentar da Bíblia todos os dias. Como mãe, como esposa, como dona de casa, todo mundo, né? Mesmo que seja homem, mesmo que tenha outros chamados na vida, outros deveres na vida, precisa da palavra todos os dias. A própria palavra diz, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nem só de pão viverá o homem, mais de toda a palavra, né? Enfim, a gente precisa. E quantas vezes que a gente simplesmente negligencia uma parte extremamente importante? E por que não dizer a parte mais importante? Porque é o que mantém todo o resto de pé. É o que mantém todo o resto funcionando. É o que ajuda a gente a se recarregar todos os dias. E a começar de novo. Se hoje eu errei, se hoje eu gritei, se hoje eu pequei demais, fui uma péssima mãe, fui uma péssima esposa, deixei minhas emoções dominarem meu dia e estragar o dia dos outros, o que é pior ainda, né? Principalmente em termos cristãos e bíblicos. Eu tenho a oportunidade de pegar minha Bíblia, ir lá, apanhar um pouco, aprender um pouco, colocar em prática e falar, não, amanhã, hoje mesmo, vou fazer diferente, sabe? E reconhecer que eu errei, que eu preciso melhorar, que tem muita coisa pra crescer. Por que não chegar pro filho, chegar pro marido e pedir desculpa, falar que não devia ter agido daquela forma? Isso é um ótimo exercício, uma ótima forma de aprender a matar a nossa carne cada dia mais. Não é fácil, tá? Eu tenho lutado com isso todos os dias, porque a minha natureza não é assim, né? A minha natureza não é... como eu posso dizer? Vou ser redundante. A minha natureza não é naturalmente calma, serena, tranquila e mansa. E por muito tempo eu achei bonito ser arrogante, ter um mau comportamento,
ser uma pessoa que quer se achar superior, né? Que acha que é melhor do que os outros o tempo todo, que fala muito mal da vida dos outros o tempo todo, que critica os outros o tempo todo. Isso foi coisas que fizeram parte do meu comportamento por muitos e muitos e muitos anos. E não é do dia pra noite que a gente tira isso, não é do dia pra noite que a gente deixa de ser uma pessoa, que a gente deixa de pensar de alguma forma, deixa de agir de alguma forma. E o único jeito, ou o jeito mais eficaz, né, da gente conseguir controlar ou transformar isso é com a palavra. Eu peguei uma dica muito boa. Acompanho um canal que ele é só de Bíblia, para quem tem o inglês. Se eu lembrar, eu coloco o nome. Que ela deu o exemplo que ela colocou nos alarmes do celular dela, versículos que ela sentia que precisava durante o dia, ou que precisava todos os dias, para poder manter as coisas fluindo e se manter nos eixos e se manter de acordo com a palavra de Deus como mãe. E principalmente no sentido de estresse, no sentido de ira, né? Falei, ao invés de colocar no meu celular ou no alarme, eu escrevi mesmo na minha própria Bíblia. No final tem umas folhinhas pra gente escrever. E daí, no meio do dia, as coisas ficaram muito tensas. E o mais interessante é que quando a gente começa a querer melhorar isso e a consertar coisas no nosso comportamento, na nossa forma de agir, principalmente com os outros, na hora, quase que antes da gente abrir a boca para fazer e falar, né, o Espírito Santo já começa a incomodar, dizendo que você tá errada e que aquilo não deve ser feito ou falado. Então, assim que termino de cometer aquele pecado ali, ou de falar aquilo que eu não deveria, já corro ali e relembro aqueles versículos. E são todos versículos no tema de controlar a sua ira, tá? E um dos versículos que eu mais tenho tentado repetir na minha cabeça é o Provérbios 31:26, fala com sabedoria e ensina com amor. É o provérbio lá da mulher virtuosa, né? Da mulher que a gente usa como exemplo aí na nossa vida cristã. E esse versículo, ele toca muito em mim, né? Fala com sabedoria e ensina com amor. E quantas vezes durante o dia a gente simplesmente não tá fazendo isso, né? Não tá ensinando com amor. Então eu tenho aqui um recurso, tenho aqui a palavra para me ajudar, para ser a minha muleta o tempo inteiro. Eu terminei de ler Eclesiastes e achei aqui na minha própria Bíblia mesmo um plano de leitura por temas, né? E eu acredito que a maioria das Bíblias tem isso, tem esse recurso para a gente poder se alimentar, né, e melhorar todos os dias. E eu logo comecei pelo desânimo e desespero, porque teve um dia que o desânimo e desespero é o que estava me dominando, né, ou tentando me dominar, e logo vim procurar o recurso aqui na palavra, porque acredite se quiser, tem sobre tudo e sobre todas as situações da vida que você possa imaginar. Então a gente só não pega se não quer, só não aprende, se não quer, só não cresce, se não quer, só não melhora, se não quer, porque tá aqui disponível, né? E justamente por ser tão importante e fazer tanta diferença, que é tão difícil da gente criar esse hábito, ou se a gente já criou esse hábito, é tão difícil de manter, porque o inimigo sabe o resultado disso, os frutos que a gente vai colher, e principalmente, né, os frutos que a nossa família vai colher, os frutos que a nossa geração vai colher, porque como é impressionante quando a gente entra numa casa ou quando a gente conhece uma mãe, que a gente sente que tem algo diferente ali, né, tipo, uau, olha os comportamentos, olha o comportamento dessas crianças, uau, olha o clima dessa casa, uau, olha o temperamento dessa mulher, olha como ela fala, olha como ela se comporta, olha como ela vive. A gente sente sem a pessoa falar nada, sem a pessoa mostrar nada ali, só de entrar na casa, só de ver a família que tem algo diferente. E isso vem da palavra, né? E tá aqui, disponível para quem quiser pegar e aplicar na vida. À noite eu tava fazendo um brownie natalino, né? Estamos já em época de Natal, já estamos em dezembro, então ao longo do mês a gente vai comemorando, ao longo do mês a gente vai fazendo diversas atividades, por mais simples que sejam, em relação ao Natal, para manter tradições vivas dentro da nossa casa, né? E criar memórias dentro da nossa casa, enfim. E a primeira coisa ali natalina que eu fiz, a gente vai fazendo, né, ao longo dos vídeos, ao longo do mês, uma coisinha ou outra,
foi esse brownie natalino que eu queria muito fazer. É um brownie comum que eu já tenho ali no meu caderninho de receita, que inclusive brownie é a nossa sobremesa de Páscoa aqui em casa, só que brownie com sorvete. E esse seria, ou foi, um brownie com marshmallows, né? A gente tinha alguns marshmallows de quando a gente fez sobremesa de churrasco. Eu queria muito testar pra ver como ia ficar. E a parte do marshmallow é realmente muito legal, muito gostoso pra quem gosta, tá? De coisa grudenta, porque marshmallow assado fica grudento. Cria uma casquinha super crocante por fora, mas o miolo dele fica extremamente grudento, pegajoso. Então é pra quem gosta desse tipo de coisa. E aí a gente faz um brownie normal e coloca os marshmallows por cima depois, leva no forno e para que fique natalino, só jogar uns confeitos de cores natalinas e pronto. Então é muito legal que a gente pode pegar qualquer receita e simplesmente joga uns confeitos natalinos em cima e pronto. Tem cara de Natal, tá divertido, tá colorido, tem o verde, o vermelho, o amarelo, o branco, enfim, as cores do Natal ali a gente pode chamar de uma receitinha natalina. Só que acontece que a gente tava fazendo isso aí no meio da rotina da noite, né? E pra quem leva a sério o sono da criança e horários e esse tipo de coisa, a gente sabe que chega essa hora do dia, as coisas começam a ficar um pouco tensas se a gente tenta fazer algo fora. Enfim, a gente botou pra assar o brownie e foi fazer o resto, né? Tipo, dar o banho, a janta, colocar pra dormir, isso e aquilo. E esse processo todo levou muito mais tempo do que a gente esperava que fosse levar, né? Tem dias e dias. E o brownie ficou muito mais tempo do que deveria no forno. A receita pede para que fique 40 minutos. Mas eu sei que no meu forno não pode ficar 40 minutos. Porque fica quase queimado. Ele seca completamente e perde totalmente aquela característica de brownie, né? Como se fosse aquele bolo solado. Quem já comeu brownie sabe a textura que um brownie deve ter. E a gente perdeu toda essa textura porque ficou 40 minutos no forno. Não deveria ter ficado. Mas ninguém conseguiu lá vigiar, né? Não queimou e não ficou ruim. E a gente comeu tudo, não jogou nada fora. Mas poderia ter ficado muito melhor. Então, se você fizer da maneira certa e não deixar o seu brownie ficar seco, vai ficar muito gostoso e para quem gosta, né, é uma opção legal aí, divertida para fazer para a família nessa época do ano. E eu disse que eu acabei de ler o livro de Eclesiastes recentemente, e Eclesiastes é simplesmente o livro perfeito, com o capítulo perfeito, né, o capítulo 3. Vou ler alguns versículos que casam muito bem com aquela parte que a gente falou de entender a fase da vida que a gente tá vivendo, o tempo da vida, sabe, a prioridade da vida, do momento, o que nesse momento que eu devo... Enfim, falamos disso no começo do vídeo. E aqui tem tudo que a gente precisa para entender isso, né? Porque diz assim, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Ou seja, do versículo 1 ao 8 aqui no capítulo 3 de Eclesiastes, simplesmente nos lembra, ei, tem um tempo para tudo, ok? Não precisa tentar fazer tudo ao mesmo tempo, entender tudo ao mesmo tempo. Esses dias eu vi algo que eu achei muito interessante, que dizia assim, se você não tem tempo para as coisas importantes na sua vida, ou você tá sentindo que não tem tempo, sabe? Provavelmente você tá muito mais ocupada do que Deus jamais quis que você estivesse. Ou você está ocupada com coisas que Deus jamais quis que você estivesse ocupada. Mostrei ali rapidinho porque já tava pronto mesmo, que tinha feito o hot dog pra gente jantar, né? Era um dia que meu marido não trabalhou, um dia que ele pôde descansar um pouco mais, e eu falei que são dias raros, e quando isso acontece ele gosta de comer algo divertido pra janta, né? Como ele diz, quero comer algo divertido, algo legal, né? Enfim, e aí a gente fez hot dog, e eu fiz o hot dog paulista, né? Que é com purê de batata, porque ele falou que queria com purê de batata, porque, né, sou casada com paulista, então fiz ali o purê pra ele aproveitar
o hot dog e o brownie seria a nossa sobremesa dessa janta divertida, né? Que nada mais é do que uma janta fora da rotina, né? Que ninguém almoça e janta hot dog todos os dias da semana. Aqui eu não mostrei fazendo nem nada, porque eu compartilhei a receita do bolinho de chuva recentemente no canal. Mas eu tinha que mostrar pra vocês que eu consegui fazer o melhor bolinho de chuva que eu já fiz na minha vida. Das vezes que eu já fiz bolinho de chuva, fiz ele de fermentação natural e deixei o fermento cumprir o papel dele, né? A gente pode pegar qualquer receita comum e transformar em fermentação natural, simplesmente acrescentando o nosso fermento, desde que a gente deixe descansar, porque é aí que tá o segredo da coisa, né? Descanso, tempo para a massa trabalhar, o fermento trabalhar e trazer os benefícios, né? De ajudar com a digestão, a gente não se sente inchado, absorver melhor os nutrientes, entre vários outros benefícios que tem em usar o fermento natural. E outra coisa muito legal que aconteceu foi que manteve o formato do bolinho perfeitamente redondo, né? E ficou muito legal, muito crocante, enfim, fez diferença enorme no resultado do bolinho. Ali é um pão de hambúrguer, que eu também já compartilhei receita de pão de hambúrguer aqui no canal. Mas eu não estava satisfeita com a receita que eu estava fazendo, estava ficando muito denso, estava ficando muito ácido, mas encontrei outra receita que eu consegui o resultado que eu queria. Principalmente por ser um pão feito à mão, sovado à mão, que dificulta um pouco a gente conseguir a fofura e a leveza de um pão sovado na máquina. Mas consegui fazer ali, achei uma outra receita e ficou extremamente leve, extremamente fofo, como um bom pão de hambúrguer deve ser, né? Quase uma textura de brioche, mas não é um brioche. Mas enfim, gosto muito de manter pães prontos em casa desse tipo, que dá pra gente rechear, porque salva muito a vida, simplifica muito a rotina, né? A gente falou sobre isso nesse vídeo. Sabe aqueles dias que a gente não tá ali pra fazer uma refeição com várias panelas, com várias coisas, simplesmente pega um pão, coloca a proteína, coloca a salada, coloca tudo que a gente precisa pra ter um prato completo, né? A gordura, a proteína, a fibra, e pronto, tá ali. A janta tá ali, o almoço tá ali, o lanche, o café da manhã, simplesmente por ter um pão pronto pra ser recheado em casa. E eu tava fazendo ali com a intenção de fazer um sanduíche de frango pro almoço, que depois de todo o processo de fazer o pão, né, eu fiz o pão com antecedência, descansou tudo que precisava. No dia que eu quis usar, foi só ali tirar da geladeira, deixar descansar, assar, fazer o meu franguinho, colocar dentro e pronto. E o restante do pão eu congelei pra eu usar pra fazer hambúrguer mesmo, né, num outro dia que a gente tivesse com vontade e precisasse comer. Foi isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada a você que assistiu. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, que aguentou todo o vídeo. Enfim, e a gente se vê no próximo. Tchau!